paz de Deus seja com todos nós. Amém. Prezados amigos, irmãos, queridos que estão neste momento, Deus dê a graça de nós estar aqui assistindo este vídeo, né? Que Deus tem preparado esta oportunidade de nós assistir esse vídeo e devemos agradecer a Deus por esta oportunidade, que muitos queriam ter esta oportunidade e não tem, de assistir um vídeo falando das grandezas do Criador, das coisas de Deus, das suas maravilhas e dos seus testemunhos, que os céus manifestam a glória de Deus. Pesados amigos e meus irmãos na fé também, alguns, né, que Deus tem preparado, e esta oportunidade, que tem uns que não gostam de assistir vídeo, né? Glória a Deus, né? Bem, vamos ao vídeo. Este vídeo terá o seu número 31 e o seu nome é Casa de Oração. Casa de Oração. Bem, por que Casa de Oração? Este vídeo é uma continuação da obra de Deus, do início da obra de Deus em São Paulo, né? É o início, é uma continuação. Já tentei gravar o vídeo da história de como iniciou a obra de Deus em São Paulo, mas é muito grande, né, irmão? Então fica um vídeo muito grande, além de ninguém assistir, que fica um vídeo de quase 1 hora, fica difícil e do povo também compreender. E Deus deu a graça de eu gravar esse vídeo assim, por etapa, né? Continuação, né? Já foi gravado o primeiro vídeo, que é uma parte da história da congregação de Israel com o Brasil, né? Uma ligação de duas nações. O segundo vídeo foi início da obra de Deus no Brasil, e do irmão Franciscão, quando ele chega na igreja presbiteriana, né? Bem, deste vídeo, quando o irmão Franciscão pregou na igreja presbiteriana, que ele foi expulso da igreja presbiteriana, depois as pessoas envolvidas nesse episódio mandaram lhe chamar o irmão Felipe Pavan, que Deus provou ele, por ele ter expulsado o irmão Franciscão da reunião, né, do culto, e foram atrás dele, ele perdoou, voltou, e aí começou, irmão, os cultos na casa do Felipe Pavan, que foi o primeiro ancião ordenado no Brasil, né? Acontece, irmão, que na casa do Felipe Pavan, onde existia uma pregação do culto na igreja presbiteriana, onde existia esse culto da igreja presbiteriana, que o irmão Franciscão iniciou a obra de Deus lá neste local, essa residência foi comprada junto com 2 irmãos, Felipe Pavan e o irmão dele. Acontece que já fazia 2 anos que se reunia nessa localidade a congregação, e o irmão do Felipe Pavan, no inimigo da obra de Deus, com raiva do irmão Felipe Pavan, e a história não diz isso aí, mas fez o que aconteceu.
sem combinar com ele, sem combinar com o Felipe Pavão, que a casa tinha sido comprada com dinheiro do Felipe Pavão. O dinheiro do Felipe Pavão tinha sido comprada com o dinheiro dos dois, né? Mas ele vendeu a casa, ele vendeu a casa sem combinar com o Pavão, justamente para não ter os cultos, para impedir os cultos da obra de Deus. Que coisa, hein, mano? E assim aconteceu. Que quando a obra já estava bem enraizada, Deus já tinha chamado muitas pessoas, né? Só do primeiro batismo foi 20 que Deus chamou. E outros batismos já tinham acontecido. E precisou sair daquela casa, porque foi vendida a casa e os cultos não podiam continuar ali. Aí Deus preparou que outros irmãos, o Santos Pontalte, disse: meu irmão, a arca de Deus não pode ficar nessa casa, a gente tem lugar na minha casa. Aí foram lá, ficou na casa dele, do Santos Pontalte. Depois não deu certo ali, já passou para outra casa. Depois não deu certo, ficou de casa em casa. Neste intervalo, Deus já tinha preparado de ser iniciado a congregação, a construção, né? Da congregação do Bom Retiro, mas nesse tempo não existia ainda a congregação do Bom Retiro. Se iniciou já um ponto de pregação do Bom Retiro, mas não... Era assim, congregava-se num dia numa residência lá e outro dia congregava, obra pequena, precisava de evangelização. Cada residência era um ponto de evangelização. Naquele tempo era necessidade muito grande e a necessidade foi resolver assim, cada um que Deus chamava, que podia ter, tinha uma reunião naquela casa. E ficou a igreja de casa em casa, e de casa em uma... Às vezes uma casa não dava certo, começava o povo crescendo e a reunião aumentando. E às vezes tirava a privacidade daquele povo, daquela casa. O povo, a família não servia a Deus, era só o papai e mamãe, o filho não servia. E um problema difícil e muita dificuldade para servir a Deus naquele tempo. Quando o obra começou, irmão, estava escrito assim, que a minha casa em todas as nações será chamado casa de oração. E cada casa que tinha a obra de Deus era uma casa de oração. Não tinha placa na igreja, não tinha nada, era só casa de oração. E ficou muito tempo assim, passou-se, irmão, 10 anos, 1910, 1920. O irmão Franciscão já tinha chegado aqui no Brasil para visitar a obra até 1921. Ele já tinha vindo 6 vezes. A obra muito acanhada, a obra meio apertadinha, muito acanhada, né? Até que Deus chamou um irmão de posse, foi o irmão Januário Tite. O irmão Januário Tite, Deus chamou ele de uma maneira muito maravilhosa. O irmão Januário Tite, ele quando recebeu o testemunho da graça de Deus, ele tinha uma enfermidade muito grave, tuberculose, tinha ido para os Estados Unidos, para a Itália, passou 3 meses na Itália para se tratar dessa enfermidade, disse que ficou curado e quando ele voltou, estava pouco tempo ficou doente de novo, aí ficou muito triste. E o irmão tinha testemunhado a graça de Deus para ele. Ele era funcionário da Trames. A Trames era, naquela época, que cuidava da energia elétrica e dos bondes. Os bondes das linhas de bonde. Ele era
carregado do setor, né, de transporte, ele é carregado do setor de transporte. E o nosso irmão, esqueci o nome do irmão agora, do nosso irmão, ele pegava no serviço de 5 horas da manhã e um dia resolveu chegar de 4. Quando chegou lá, estava lá o Januário Tito, o chefe dele, no birô, chorando, e um revólver assim do lado, no birô. Aí ele disse, ô meu patrão, meu chefe, o que você está chorando desse jeito? Como aquele chorando aí? Aí ele falou para ele, não, é que ele estava muito triste porque estava com aquela enfermidade, tinha ido se tratar nos Estados Unidos, aliás, na Itália, e a doença voltou. Ele comprou aquele revólver, ele ia matar a esposa dele, que era uma mulher muito bonita, e ele não ia deixar aquela mulher para os outros. Ele matava a mulher e depois se matava também. Aí o irmão, o nome dele era José, esqueci o nome do irmão que trabalhava lá. Foi até terminar de se eu me lembrar, eu digo o nome dele. Disse para ele, guarda esse seu revólver, que esse revólver não vai servir para você, essa arma não vai servir para você, nem você vai matar a esposa, nem você vai morrer. Deus, você não crê em Deus? Creio sim que você não crê em Deus. Deus vai fazer uma obra na tua vida. Tu vai crer nele, ele vai te levar para o reino da glória. Tu vai crer nele, tu vai falar da obra de Deus e Deus vai te levar para o reino da glória. Tu crê nisso? Isso, creio sim. Aí falou, deu da graça para ele, quando terminou, ele disse, quando onde tem isso? O culto na minha casa, hoje tem. Hoje tem culto na minha casa. Ele foi assistir o culto à noite e ficou muito maravilhado, ficou feliz. Outro dia ele levou a esposa dele para o culto também. E no próximo batismo que teve, ele se batizou-se, ficou congregando e muito feliz. Aí ele disse para os irmãos, olha irmão, eu quero essa igreja aqui, está num lugar muito acanhado. Esse lugar que vocês estão aqui se reunindo é um lugar muito acanhado, de difícil acesso. Vou fazer o seguinte, vou alugar uma casa, num lugar bom, bem localizado, falar com o dono da casa, que vou derrubar umas paredes, fazer uma reforma. Uma parte da casa em 2 cômodos, vou morar com a minha família, ele só é a esposa. E outra parte, os irmãos ficam congregando lá. Está com certo, combinaram assim, e assim ficou resolvido, irmão. E foi feito a reunião nessa casa, era no bairro do Brás. No bairro do Brás, ali na rua Piratininga. Na proximidade da rua Piratininga, do Brás. Aí, com isso aí, irmão, com a congregação nessa localidade, ficou uma coisa muito maravilhosa e Deus começou chamando o povo. A obra se desenvolveu muito e Deus chamou pessoas de dote, viu? Pessoas da classe média, alguns da classe alta e a obra começou, né? Se desenvolvendo bem, graças a Deus. Até que o irmão Francisco Espina, o pai do irmão Francisco Espina, ele fez negócio lá com a casa dele, do Bom Retiro, que ele negociava com a gráfica lá, a sua gráfica, e seu negócio era lá no Bom Retiro. Ele doou aquilo ali para a congregação, aquela localidade, onde hoje é a congregação do Bom Retiro, viu, mano?
ali para a congregação e foi um terreno grande, um lugar grande que até reuniões do ministério era na congregação do Bom Retiro, antes do Braz. Né? E comprou um imóvel dele no Braz. No Braz, na rua do Hipódromo, no Braz. E ali a gráfica dele ficou. Onde eram as indústrias reunidas do Irmãos Espina, S.A. Francisco Espina é o pai de Miguel Espina. E ali, irmão, com esse desenvolvimento, a obra já tinha crescido muito. E como os irmãos dobraram o joelho lá na reunião, muita gente, desde de chamada, eles dobraram o joelho e chamaram o papai: Senhor, tu sabe que nós somos teu servo, e a tua arca está de casa em casa, aí vem num canto no outro. Senhor, prepara uma igreja para nós, Senhor, onde a gente deve colocar a casa do concerto, né? A arca do concerto. Vamos colocar nessa casa, aqui tá bom, onde nós estamos. Mas já estava muito pequeno, não estava cabendo povo mais não. Numa casa não dá para caber muito povo grande, né? Deus tinha chamado, porque essa obra é assim. Ela começa numa casa pequenininha e Deus vai chamando, porque está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Mas essa casa de oração, irmão, ela cresce. Por isso que quando se inicia um ponto de pregação numa casa, naquele tempo não colocava nome não. Naquele tempo não tinha nome, casa, nome nenhum. Até a primeira congregação da Rua Uruguaiana, quando se iniciou, não tinha nome não. O nome era só assim, uma placa: reunida em nome do Senhor Jesus. Não existia nome. Que isso aí está escrito assim: nem tudo nós entendemos que o Pai o quer assim, mas de luz em luz nós vamos até o fim. E com aquela oração que os irmãos pediram para Deus preparar o terreno para construir uma igreja, um templo e uma congregação, Deus ouviu a oração dos irmãos. Deus ouviu a oração. Aqueles irmãos de posse que existiam ali, que Deus tinha chamado, se reuniram junto e tomaram um empréstimo no Banco do Brasil, tomaram um empréstimo no banco, e montaram aquele dinheiro e Deus preparou que compraram o terreno ali na Rua Uruguaiana. Rua Uruguaiana 163, 165. E ali se iniciou, né, irmão? A congregação. Parece que 1925 já se iniciou, já estava ali o serviço bem adiantado. Os irmãos dividiram, fizeram a base da congregação, completa a base. É uma congregação grande, uma congregação a primeira congregação se não me engano, era de uns 800 mil pessoas sentadas, que tinha capacidade. Era uma igreja grande. Fizeram os alicerces daquela casa ali, tudo ali, e no meio da igreja construíram até o meio. E do meio para frente ficam os irmãos congregando. E um tapume para o restante ficava continuando o serviço. Porque começou esse serviço assim, em 25. Em 1928 já teve uma reunião nesse local, na Rua Uruguaiana. Em 1925 teve uma assembleia. Se teve uma assembleia em 1925, claro que já tinha congregação na Rua Uruguaiana. Teve aquela assembleia que, se os irmãos combinavam para a igreja ter o nome de Congregação Cristã
do Brasil, todos concordaram. Vocês concordam que a igreja vai ter o nome, porque na terra que teve igreja, chamava Povo da Glória, outro chamava a igreja dos italianos, outro chamava a igreja do véu, e cada um chamava o nome, né? A igreja do véu, o Povo da Glória, a igreja dos italianos. Aí diz, bem, ficou concordado em 1928, uma assembleia que teve em 1928. Irmão, e a partir que a inauguração dessa igreja da Rua Uruguaiana foi em 1931, foi a inauguração. Mas o povo já congregava nela, irmão, foi porque ainda estava em reforma, né? Lá, ajeitando uma coisa, ajeitando lá atrás, e muita coisa, fiquei só 5 anos para construir a congregação da Rua Uruguaiana, né? Bem, mas a obra até chegar. O vídeo fica por aqui, né, irmão? Já está com 20 minutos de vídeo, né? A congregação até a Rua Uruguaiana, né? Próximo vídeo, Deus vai dar a graça. Porque foi da Rua Uruguaiana que Deus preparou muitas maravilhas. Primeira coleta, né? Muita maravilha, até chegar na congregação do Brasil atual, né? Glória a Deus. No próximo vídeo, Deus vai dar a graça de eu falar, com a ajuda de Deus, de próximo vídeo, né? Fica aqui até a Rua Uruguaiana, a congregação da Rua Uruguaiana. Que a obra começou, irmão, depois da congregação da Rua Uruguaiana, que ela se instituiu como igreja. Até a Rua Uruguaiana era casa de oração, né? Era igrejinha de casa em casa, né? E muitas pessoas hoje querem retroceder, quer começar, sim. Se um local, um bairro, uma cidade que não tem a igreja, quando começar, pode começar numa casa, que se eu disse, onde tiver 2 ou 3, reunido em meu nome, ali eu estarei. Glória a Deus. Mas quando esse povo cresce, tem de ter a congregação, tem que ter a doutrina como. E o vídeo fica por aqui. E Deus abençoe a todos vocês. E Deus seja louvado.